É isso mesmo, Daniel. Registros da Agência Nacional de Saúde Suplementar indicam que em 2022 as operadoras de plano de saúde encerraram o ano com prejuízo, com déficit de 11,5 bilhões de reais. Nos anos de 2021 e 2022, as receitas tiveram crescimento, viu, de 5,6%, mas em contrapartida as despesas também aumentaram, só que 11,1%. As contas não fecham, a crise se instalou e a situação até hoje ainda não está bem resolvida. Os planos de saúde realmente estão em crise. E para a gente entender um pouquinho mais dessa equação, para o telespectador acompanhar e saber, né, em palavras bem simples, como é que se instalou essa situação e o que os planos de saúde pretendem, né? Que projetos têm para poder resolver essa condição? A gente convidou para um bate-papo o superintendente executivo da Associação Brasileira de Planos de Saúde, da Abrange, o Marcos Novaes. Marcos, muito boa tarde, seja bem-vindo ao NT Sul e eu começo te perguntando qual foi o gatilho ou quais são os gatilhos desta crise? Bom, Lena, é um prazer estar aqui com todos vocês e compartilhando um pouquinho do funcionamento dos planos de saúde e como que nós chegamos até onde estamos, né? Plano de saúde nada mais é bom a gente lembrar, ele é o resultado de um agrupamento de pessoas. Todos nós estamos reunidos, né? Quando a gente fala assim, o que é, como se organiza, como que o plano de saúde dá uma cobertura para uma internação de Covid de 250 mil reais que usou leito de UTI, respirador mecânico, etc. Ela dá cobertura para uma internação desse porte, nesse valor, porque todos nós estamos contribuindo, gerando esse recurso financeiro, esse colchão que vai dar o atendimento para aqueles que precisam na ponta. E é interessante também a gente notar um outro fenômeno, né? Quando a gente fala assim, mas todo mundo usa os tratamentos ao mesmo tempo, não. Se usassem o tratamento ao mesmo tempo, o plano de saúde seria inviável. Na verdade, o que a gente tem de números, tá? 2% dos beneficiários de plano de saúde, apenas 2% deles, muitas das vezes, em várias carteiras, eles vão estar consumindo 50% dos recursos que todo mundo pagou. Então, assim, que são pessoas que vão adoecer e vão precisar de internação, de cirurgias, de exames, de terapias avançadas ou de terapias continuadas. E essas pessoas, elas vão ter o recurso de todos os demais que pagaram para poder facilitar o acesso delas. A gente tem um descasamento de mensalidade na prática e de despesas. As despesas cresceram mais do que as mensalidades, a gente já precisa equilibrar. Reequacionar isso significa a gente precisa olhar para os reajustes que precisam ser mais elevados para dar conta do que vem de cobertura, do que entrou de cobertura nos planos de saúde, e a gente precisa também olhar com olhos diferentes para aquilo aquilo que são as coberturas e as despesas essenciais. Acho que um primeiro ponto que eu coloco aqui e aí termino é a importância da gente retomar os protocolos e diretrizes. Porque com o protocolo de diretrizes a gente consegue gerenciar. Sem eles, a gente tem que autorizar tudo sem gestão. Uma coisa que me chama a atenção, e eu creio que dos telespectadores também, é que a gente falou lá no início, anos 2021, 2022, logo após a pandemia. A pandemia é um fator bastante consistente dessas causas todas? Esse foi um fator. Agora, esse fator per si, ele não consegue nos trazer até onde a gente está. Até achávamos isso em 2021, a percepção é que seria um ano de uma utilização mais elevada, de mais coberturas, porque a gente vinha do ano 2020 com menor utilização. Em 2021, de fato, teve. Naquele momento, o prejuízo operacional do setor foi de 900 milhões de reais naquele ano, que já foi um resultado negativo, já faltou dinheiro para cobrir todas as despesas. Mas 2022 esperávamos um ano diferente. Esperávamos um ano em que as receitas e as despesas equilibrassem, que a utilização não equilibrasse. O que vimos foi que, na verdade, que o prejuízo ele multiplicou por 11. De 900 milhões, ele vai para 11,5. Junção de fatores, de novo. Então, a gente tem, claro, pós-pandemia, isso é um fator? A gente também teve, durante a pandemia, a gente mudou as regras de incorporação tecnológica da ANS, e aí agora a gente está incorporando tecnologia. As tecnologias novas são avaliadas numa média de 4 meses. Em 4 meses se avalia, incorpora ou não. É a velocidade mais rápida do mundo. Então, nem países desenvolvidos avaliam tão rápido a tecnologia para fins de incorporação dentro dos seus sistemas de saúde. A gente está avaliando e incorporando muito rápido, isso tem um impacto. A gente também tem a discussão sobre os protocolos de diretrizes das terapias, isso também tem um impacto. E é bom lembrar que, do ponto de vista de reajuste, a gente também tem uma outra questão importante.
Lembra lá que em 2020 nós tivemos um reajuste de 8% positivo nos planos individuais familiares. 8%. Em 2021 nós tivemos uma redução de 8%. Foi menos 8%. É o único setor da economia que teve redução de preço. E depois, agora em 2022, tivemos um reajuste de 15,5%. Na soma, a gente teve um desequilíbrio total, né? Nós tivemos na soma, como se a gente tivesse um 8, um menos 8 e um 15, é como se a gente tivesse aplicado um reajuste médio em 3 anos de 4%. É como se a gente começasse em 2024, depois mais 2021, mais 4%, depois 2022, mais 4%. E isso foi um índice até abaixo da inflação medida naquele momento. Então, ou seja, eu estou vindo de uma base de reajustes também menores e uma base de despesas crescentes por conta de tudo isso que a gente colocou. Tivemos também uma decisão sobre a questão dos protocolos de terapias continuadas, né, do tratamento psicólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapia. E aí, quer dizer, como sociedade, somos contra os limites. Foram eliminados os limites, mas agora tem o resultado disso tudo, né? E eu queria colocar só mais um tema aqui, Lena, que é a questão do mau uso, que isso penaliza todo mundo. Então, esse é um ponto que cabe a nós solucionar. Quer dizer, as pessoas estão usando muitas vezes para fazer tratamento estético, né? Botox, implante capilar, tantos outros tratamentos estéticos estão fazendo, e depois estão pedindo reembolso como se de consulta fosse. Consulta é coberta, tratamento estético não é. Só que quando elas fazem isso, elas oneram todos. Elas oneram elas mesmas e elas oneram todo o grupo. E o plano de saúde está aqui para poder, por meio da coletividade, né, de muitas pessoas agrupadas, a gente conseguir fazer com que esse acesso seja garantido. A gente quer recuperar a nossa saúde, ela não tem valor, mas o custo é crescente. As tecnologias, cada vez mais, a gente tem tecnologias novas e é um preço muito maior do que as anteriores. Quer dizer, se antes a gente tinha um raio-x, depois a gente tinha uma ressonância, hoje a ressonância virou uma coisa banalizada. A gente fratura o pé jogando bola no domingo, vai para o hospital e já tem ali uma ressonância magnética. Então, o que já está ficando, na verdade, o que já é terapia avançada, já são as microcirurgias que vão sair dali, derivar dali, para a sua recuperação ser mais rápida, para você voltar para o esporte mais rápido, mas isso tudo é um custo muito mais caro. Então, a saúde tem custo e esse custo é elevado. O que a gente precisa, então, é uma população consciente sobre o bom uso. O uso tem que acontecer, a gente precisa utilizar o plano, a gente precisa ter acesso, mas tem que ser um bom uso também. O plano de saúde continue sendo sustentável, equilibrado do ponto de vista da operadora, não é um desejo da operadora ajustar os contratos indefinidamente. Com isso, a gente perde pessoas deixam de ter plano de saúde, não é um desejo das operadoras. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa de ter mais equilíbrio, sustentabilidade ao longo do tempo. Porque se também não tiver sustentabilidade, o plano vai deixar de existir. A curto prazo, o que as operadoras de plano de saúde preveem ou estão articulando para tentar dar uma contornada ou solucionar essa situação, além, é claro, daquele aumento de preços para o usuário, que isso já é algo que já é líquido e certo, né? Essa conta, o usuário, de uma certa maneira, vai ter que pagar também. Mas, além disso, o que mais? No prazo, a gente precisa de reajustes que equilibram essas despesas que cresceram muito nos últimos 2 anos. Esse é um ponto importantíssimo aqui. Afinal de contas, foram decisões que tomamos enquanto sociedade que aumentaram as despesas e agora nos levam a um reajuste mais elevado. Mas para além disso também, porque afinal de contas só aumentar a mensalidade não pode ser a solução e não é o desejo da operadora que seja. A gente vai precisar melhorar a nossa gestão, a gente vai precisar melhorar os nossos sistemas para a gente contornar, encontrar essas fraudes e mitigar, deixar que exista. Não é desejo desse setor, não é desejo dos beneficiários que fazem o bom uso do plano, que eles continuem financiando beneficiários que estão fazendo mau uso. A gente precisa também de um debate sobre tecnologia. Isso é para ontem, porque a gente, na verdade, nos últimos 2 anos, esse debate ele foi muito suplantado por não, nós precisamos incorporar, precisamos trazer, precisamos sim, a gente precisa trazer os tratamentos, mas a gente tem que ter uma razoabilidade, sem razoabilidade o sistema não comporta, e o sistema são pessoas. É isso que a gente precisa, na verdade, trazer para a sociedade. Ele tem que ser um debate técnico, tem que ser um debate técnico, médico, com especialistas qualificados para tanto, para a gente, na verdade, ter o melhor modelo de incorporação, um modelo razoável e equilibrado para as pessoas terem acesso ao plano de saúde, acesso às tecnologias e ao tratamento e de forma sustentável.
Marcos, o assunto é bem amplo, é bem vasto, né? Teríamos muito mais a conversar, mas a gente quer agradecer muito a tua participação conosco, os esclarecimentos, esse bate-papo aí. Eu tenho certeza que para os nossos telespectadores está sendo importante para esclarecer muitas dúvidas. Muito obrigada mais uma vez, viu? Eu é que agradeço e colocamos a associação, a Abrange, à disposição de todos. Inclusive, convidamos a todos para convidar o movimento Todos por Todos, underline oficial, todosportodosoficial.com.br, onde nós nos pretendemos a explicar para todo mundo o funcionamento de plano de saúde e nos colocamos para tirar dúvidas também das pessoas a respeito do funcionamento dos planos. Tá bom, então. Mais uma vez, obrigada. Marcos Novaes, superintendente executivo da Associação Brasileira de Planos de Saúde da Abrange, Daniel. As informações são essas e eu volto contigo aí no estúdio.